Nós vamos compartilhar hoje uma palavra que ela nasceu, esse tema nasceu do nosso encontro do domingo passado, enquanto o pastor Darlan ministrava, me veio essa frase: a coerência dos incoerentes. E eu passei a semana toda pensando nessa frase, desenvolvendo isso a partir daquilo que o Senhor estava comunicando, dentro da temática daquilo que nós estamos trabalhando sobre a obra do Espírito. Então, nós temos trabalhado a perspectiva da pessoa do Espírito e da sua obra. Por quê? Nós falamos há muitas semanas atrás sobre o processo de que o desenvolvimento da igreja está sendo conduzido pelo Espírito de Deus desde o momento em que ele foi derramado em Atos. Então, o Espírito está em missão e o Espírito está comissionando pessoas para cumprirem essa missão que ele está fazendo. E a primeira pergunta que eu gostaria de deixar para você e para mim é: você se julga uma pessoa coerente? A pergunta é: o que é ser coerente? Né? Mas, em primeiro lugar, se você tivesse que fazer uma avaliação de você mesmo, você diria ser uma pessoa coerente? A palavra coerência tem a ver com alguém que tem uma consistência de pensamento, que tem uma consistência de discurso, que tem uma consistência de prática. É alguém que está conectado ou está unido por uma relação de uma forma ou de uma ordem. Significa alguém que está aderido, alguém que é coeso, alguém que está plenamente adaptado. Mas, quando nós vamos olhar essa perspectiva da coerência, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos uma fonte de julgamento. Todo ser humano tem a sua própria fonte de julgamento, que é o seu próprio coração. Nós podemos interpretar as leis a partir dos nossos pressupostos. E eu posso atribuir a uma lei um entendimento que talvez ninguém jamais teve. Aí surge a famosa jurisprudência, estou certo? Obrigado, viu? Como é bom ter, né, futuros advogados em nosso meio para dizer assim, que está certo ou está errado, né? Mas, então, a nossa base de julgamento é baseada nos nossos pressupostos. Isso não é apenas um atributo do homem atual, ele faz parte da humanidade. Abra lá na sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo 22 ao versículo 23. O texto vai dizer assim, olha que interessante: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Quando nós vamos comparar isso com outro texto, que está em Mateus, capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 20, que fala que o que torna um homem puro não é o que ele ingere, mas é o que ele expõe para fora, porque Cristo está falando que a impureza do homem está presente no seu coração. Nós vamos perceber que, se os nossos pressupostos nascem do nosso coração, que tipo de coração nós temos? Que tipo de julgamento nós estamos fazendo sobre o nosso nível de coerência? Coerência da fé, coerência das obras, coerência do discurso. E sem nós percebermos, todas as nossas falas, que para nós têm uma certa coerência, vão se revelar incoerentes na medida em que nós agimos na sequência da nossa fala. Por isso que aqui esse texto vai dizer assim que, olha, preste atenção, em primeiro lugar, ao seu coração.
Porque dele procedem os mananciais da vida, dele procede uma fonte de vida. Ou dele procede um entendimento a partir da luz das Escrituras, ou a partir dele nasce o entendimento de um lugar tenebroso, obscuro, cheio de trevas. Isso vai nos mostrar que a questão, o ponto central, não é o que os nossos olhos estão captando. Porque os nossos olhos não veem. Os nossos olhos captam a imagem, é como uma câmera fotográfica. Ele depende da luz para poder observar a forma. Mas quem vai interpretar aquela forma é o nosso cérebro, são os nossos pensamentos, são os nossos pressupostos. Só entendemos que isso é cadeira, porque fomos ensinados, desde quando pequenos, que isso era uma cadeira. E quando nós olhamos para esse objeto, automaticamente o nosso cérebro, que foi condicionado a pensar dessa maneira, fala, isso é uma cadeira. Quando olha para esse objeto, fala, isso não é uma cadeira. Então, isso está construído em nosso interior, isso faz parte da nossa vida. Então, todos nós interpretamos as coisas, os fatos, julgamos as pessoas a partir dos pressupostos que estão em nosso coração. E qual que é o ponto dessa frase, né? A coerência dos incoerentes, que foi o ponto que mexeu comigo durante toda essa semana. Que todas as vezes que nós pegamos as nossas coerências pessoais e submetemos essas coerências pessoais ao crivo das Escrituras, a palavra de Deus vai revelar a incoerência em nossa praxis cristã, ou seja, em nossa prática cristã. E vai revelar coisas que nós não conseguimos enxergar em nós mesmos. Por exemplo, uma incoerência. Quando você vai orar por alguém e você fala assim, eu tenho fé para que ela seja curada, mas a sua oração é, Senhor, se você quiser. Você está jogando a responsabilidade para quem? Para Deus. A responsabilidade é de Deus, não é sua. Mas a Bíblia fala que se você colocar a mão sobre os enfermos, eles serão o quê? Curados. Há uma incoerência ou não há? Ou seja, a sua oração não é de alguém que está buscando a vontade de Deus. A sua oração é de um incrédulo. Onde você está dizendo, se você quiser, você faz isso, se você não quiser, tudo bem. Eu não tenho responsabilidade sobre essa oração. Então, todas as vezes que nós pegamos os nossos pressupostos e expomos eles às Escrituras, nós vamos descobrir incoerências em nossa prática cristã. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje. Abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Todos podem ver a Deus? Você vê Deus? É possível ver Deus? É possível enxergar Deus, que é um espírito, por meio dos olhos naturais? Olha o que fala Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados são os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Davi, no Salmo 36, versículo 9, ele vai dizer que em Deus está o manancial de vida. E mediante a luz dele, nós enxergamos a luz. Olha o que um coração puro promove. Ele descortina os seus olhos naturais para que você possa enxergar além das circunstâncias e ver Deus em todas as coisas, regendo todas as coisas, sendo soberano sobre todas as coisas. Vamos ver o que Paulo escreveu para Tito, falando sobre esse conceito da pureza.
Tito capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 16. O texto diz assim: todas as coisas são puras para quem? Para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Que loucura. Que choque de realidade com a maneira pela qual nós interpretamos e entendemos todas as coisas. Nós analisamos a vida de devoção de uma pessoa por aquilo que ela aparenta. Nós julgamos o comportamento de uma pessoa, o caráter de uma pessoa, a partir daquilo que nós estamos vendo ela fazer. Nós atribuímos, nós colocamos um selo, um adesivo. Puro, impuro, puro, impuro, puro, impuro, puro, impuro. E sem nós percebermos, todas as vezes que nós fazemos isso, quem está sendo exposto? A pessoa que nós estamos colocando o selo ou nós mesmos? Sem nós percebermos, a cada ação, nós estamos revelando o nosso nível de coerência com o nosso discurso ou o nosso nível de incoerência com o nosso discurso. E o problema está no tipo de coração que nós estamos nutrindo. E aqui, Paulo, escrevendo a Tito, ele vai dizer que a pureza é o ponto-chave da maneira com que nós vamos lidar com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Porque ele está reafirmando aquilo que Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículo 8, que os puros de coração verão quem? Deus. Se os puros de coração verão a Deus, o que nós estamos vendo define o tipo de coração que temos. E aí nós vamos descobrir a nossa coerência intelectual se desmoronando com a nossa fé incoerente. Nós vamos perceber que a maneira com que nós andamos está revelando o nível de fé que nós temos. E parece insano, mas nós chamamos Deus de Senhor. Mas muitas vezes andamos segundo o curso do nosso coração. Nós decidimos as coisas por conta própria. Mas continuamos chamando Ele de Senhor. E o ponto central aqui é que Tito vai dizer, Paulo escrevendo a Tito, ele vai dizer que todo homem e toda mulher que tem esse nível de incoerência, ele está desqualificado. O que é alguém desqualificado? Eu chegar para o Du e falar assim, Du, eu sei tudo sobre solo de guitarra e domingo que vem o som é por minha conta. A Issa está rindo. Não sei se de alegria ou de desespero. E eu não sei nem afinar a guitarra. Então veja, na minha cabeça eu sei fazer um solo perfeito. Mas eu estou desqualificado quando eu sou exposto à prática. E nesse tempo que nós estamos percebendo sobre a face da terra, é muitas pessoas sendo reprovados como obreiro de Deus. Alguns porque não sabem manejar bem a palavra, e outros porque a palavra não está presente na sua vida nem na sua prática. E não são reprovados pelas pessoas, não estão sendo reprovados pelas circunstâncias, estão sendo reprovados pelo próprio Senhor. Porque quem nos desqualifica ou nos qualifica para uma boa obra é o próprio Deus. Mas a partir da nossa relação para com Ele.
Semana passada, acho que foi semana passada, a irmã da Zélia estava aqui em Curitiba. Para quem não sabe, a Zélia tem uma irmã gêmea. E a gente estava conversando, ela estava falando aquela coisa toda, e ela falou assim, nossa, mas é longe, né? De onde vocês moram? Eu falei assim, é um pouquinho. São 18 quilômetros. Mais um pouquinho, acho que mais até. E ela falou assim, puxa, pois é. Mas lá atrás, há muitos anos atrás, a gente fazia muitos quilômetros de a pé para ir para a igreja. E nós não faltávamos nenhum culto. Porque nós tínhamos prazer de estar naquele lugar. E eu comecei a lembrar dessas histórias e desses momentos, e lembro que durante boa parte, 1 ano, 2 anos da nossa vida, nós saímos do Boqueirão, íamos de ônibus para Fazenda Rio Grande, para ministrar na escola bíblica dominical da igreja que nós frequentávamos lá. E começava às 9 horas da manhã. Nós saímos de casa antes das 7. E aquilo para a gente era o maior prazer e a maior satisfação estar lá, com meia dúzia de gato pingado. Mas os tempos mudaram. A facilidade que deveria promover avanço, ela tem promovido retrocesso. Porque hoje nós descobrimos que eu não preciso estar no culto para participar do culto. Porque quando eu penso culto a partir de mim, não faz sentido eu estar aqui mesmo. É melhor estar em casa. Mais quentinho. Mas quando eu começo a pensar o culto, que está relacionado à presença de Deus, a estar diante de Deus, estar com os meus irmãos e ser um instrumento abençoador na vida dos irmãos, o culto começa a fazer sentido. E nesse processo, nós vamos entrando num estado que está muito presente na figura do filho pródigo. Na figura do filho pródigo, não. Na parábola do filho pródigo. Mas antes de falar da pessoa do filho pródigo e da pessoa do pai e da pessoa do filho mais velho, eu gostaria de ressaltar com vocês algo que o pastor Darlan falou domingo passado, que no processo da justificação, Deus nos declara justos a partir da pessoa do seu filho, a partir da realidade da obra e da pessoa dele em nós. De maneira simultânea, nesse processo da justificação, Deus não apenas nos declara livres da condenação do pecado, Ele também nos transporta de uma condição de orfandade para uma posição de filiação, ou para uma posição de filhos. Só que essa obra do Espírito, ela é imediata, ela é simultânea à justificação. Nós somos inseridos na família de Deus. Para nós, isso é algo legal. Ó, começo a fazer parte da família de Deus. Agora eu sou um filho. Só que muitas vezes nós ignoramos todo o aspecto que está neste princípio da paternidade de Deus. A primeira coisa é que, dentro do processo onde nós somos adotados por Deus, podemos assim colocar, nós somos inseridos na mesma posição do filho primogênito. Para que nós possamos entender isso, precisamos olhar um pouquinho e voltar lá para o Antigo Testamento para entendermos o que é a posição do filho primogênito. Nós não vamos ler o texto, mas você pode anotar aí, Êxodo capítulo 22 e versículo 29, Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, e 2 Crônicas capítulo 21, versículo 3. Vou repetir, Êxodo 22, 29, Deuteronômio 21, 17 e 2 Crônicas 21, 3. Esses três textos vão trazer para nós um panorama geral, superficial, mas geral, da figura da primogenitura.
Primeiro, o filho primogênito, ele era consagrado a Deus. Lembra quando em Êxodo Deus fala assim, olha, todos os pais devem pegar o seu filho primogênito e pagar um preço por eles. Apresentaram uma oferta de remissão do filho primogênito, porque ele pertence a mim. Então veja, nós somos justificados, fomos adotados pelo Senhor para não termos mais uma vida. Porque agora a nossa vida de maneira integral passa a pertencer a Ele. Um outro aspecto que nós vamos perceber aqui é que o primogênito, ele era responsável por dar continuidade ao legado do pai. Ele não era apenas responsável por administrar a herança da família, mas ele era responsável por dar continuidade ao nome do pai na história. Um outro aspecto interessante é que o primogênito, ele se tornava responsável pelo bem-estar dos seus irmãos mais novos. Então, olha só, ele não tinha mais uma vida própria, porque agora a vida dele pertencia a Deus. Ele era responsável por dar continuidade à história do pai. Ele não iria construir a sua história, ele daria continuidade à história do pai. E ele era responsável pelo bem-estar dos seus irmãos. Por isso que ele deveria receber a porção dupla da herança. Porque ele assumia toda a responsabilidade sobre a família. Cristo é o primogênito. Mas vamos ver o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Se puder projetar lá, por favor, Thaís. Hebreus 12, 23. Vamos ver o que o texto nos diz. Ele está falando a Universal Assembleia e Igreja de quem? Dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aí nós temos um checkmate na nossa compreensão sobre o aspecto do congregar. Porque para nós congregar é vir para a reunião ou assistir à reunião. Mas na perspectiva da família de Deus, o congregar envolve a reunião da assembleia de quem? Dos primogênitos. Quem são os primogênitos? Todos aqueles que foram adotados por Deus, que não possuem mais uma vida para si mesmo, que são responsáveis por perpetuar o nome do Pai na história e que são responsáveis pelo bem-estar dos seus irmãos pequenos ou mais novos. Olha como é profundo o aspecto do congregar. Quando nos ausentamos deste lugar, nós estamos incorrendo como muitos homens na história que perderam o direito de primogenitura. Um deles foi Esaú. E por que Esaú perdeu o direito de primogenitura? Porque ele não pensou como primogênito, ele pensou como alguém que tinha a sua própria vida. E falou, eu posso vender a minha progenitura sem problema nenhum. Eu posso trocar toda a responsabilidade que eu tenho por um prato cozido que vai satisfazer o meu ventre. Existe um outro primogênito nas Escrituras que foi Rúben, o primeiro filho de Jacó. Ele usurpou o leito do seu pai ao deitar com uma de suas concubinas. Ou seja, ele estava manchando o legado do pai na história. E depois ainda, ao invés de proteger o José, ele expôs o José a uma situação que poderia levá-lo à morte. E pasme, sabe quem se tornou primogênito da casa de Jacó? José.
que deveria ser cuidado pelo primogênito, por causa da sua postura de vida, assumiu a progenitura. E por isso Jacó tomou os 2 filhos de José para ele. E falou: Efraim e Manassés não são seus filhos mais, José. Eles vão carregar o meu nome. Olha que lindo isso. E nós, quando nós recebemos esse aspecto de nos tornarmos filhos de Deus, nós somos colocados na mesma posição legal do que o filho primogênito. Ou seja, passamos a participar não apenas da pessoa do primogênito, como também de todas as prerrogativas que fazem parte do Cristo, do Messias. A questão é, dentro de um cenário pandêmico, estamos trabalhando para nos preservarmos ou nós estamos preocupados com os nossos irmãos mais novos? Vamos continuar avançando aqui para nós entendermos um pouco mais isso. Um outro texto que você pode deixar anotado aí no seu caderno é Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 17. Esse texto nós vamos ler, que é um texto-chave para aquilo que estamos falando hoje. Está fazendo sentido para vocês a questão da adoção, essa questão de entendermos a figura do primogênito e o lugar onde nós estamos? Muito bem. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Guiado pelo Espírito é filho. Quem não é guiado, não é filho. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão. Guarde essa expressão, espírito de escravidão. Deixa anotado numa caixinha aí. Para que outra vez estardes em temor, mas receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Abba, nesse contexto, é uma criança pequena que está se dirigindo ao seu pai de uma maneira que somente uma criança pequena consegue fazer. E é interessante que a primeira palavra que aparece no dicionário hebraico é Av, que significa pai. Temos aí muitas chaves para nós entendermos o que o Senhor deseja nos comunicar nessa noite. Mas o texto continua falando assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aqui que está o checkmate. C. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O ponto é que, como filhos, nós queremos apenas usufruir da paternidade de Deus. Porque pensamos com a mente do homem natural, que pensa apenas do seu bem-estar. Mas quando falamos que quando Deus nos toma para si, nos adota, nos torna filhos, Ele está nos colocando na mesma posição legal que o filho primogênito. Portanto, ser filho não significa apenas usufruir do ambiente da casa paterna. A questão é se eu tenho responsabilidade com o ambiente da casa paterna. Se eu tenho responsabilidade com o nome que eu começo a carregar agora na minha vida. Se eu estou atento à necessidade dos meus irmãos que estão ao meu lado. Se eu estou zelando pelo bom nome do Pai. É isso que Romanos está dizendo. Primeiro ele diz, se você não é guiado pelo Espírito, você não é filho. Segundo, ele vai dizer, qual que é a garantia que você é um filho? O Espírito testificando no seu interior que você é.
E qual que é o resultado disso? Que você está padecendo com Cristo para ser glorificado com Ele. É o oposto daquilo que o homem pós-moderno deseja. Então, significa que pode haver mais pós-modernidade na nossa prática aparentemente cristã do que, de fato, uma relação de filiação manifestada na maneira que vivemos e na maneira que nós conduzimos as coisas da nossa vida. E dentro desse aspecto existe um outro conceito jurídico que faz parte da figura do filho pródigo. E nós vamos perceber que dentro dessa relação, dessa parábola que fala de um pai que tinha aparentemente dois filhos apenas, pode ser que tinham mais, mas o contexto narra a história girando em torno de dois filhos. Existe um filho que resolveu voar, que resolveu viver a sua vida, que resolveu viver de maneira independente. E a parábola fala a parábola do filho pródigo. E existe um conceito jurídico que está presente na prodigalidade do filho, que é alguém que precisa ser interditado, porque está impedido ou incapaz de administrar os seus bens por não ter discernimento e capacidade pessoal para os atos da vida civil. Pródigo não é apenas a figura do filho que foi lá, deixou a casa do pai e consumiu os seus bens. Mas enquanto ele consumia os seus bens, chegou o momento que ele precisou ser interditado, declarado incapaz. Alguém que não tem discernimento suficiente para tomar decisões na vida. Porque o filho pródigo fala de todos nós. O filho pródigo fala de toda a humanidade. Vamos ver o que o texto nos fala. Lucas capítulo 15. Deixa aberto aí, nós não vamos ler, mas deixa aberto aí. O filho, esse filho mais novo, ele chega para o pai e fala assim: pai, eu quero viver a minha vida, eu quero ter a minha liberdade, quero ter o meu canto, eu quero descobrir as coisas, eu quero desenvolver as coisas. E me dá a minha parte da herança. E eu vou embora. A pergunta é: quando que um filho tem direito à herança do pai? Quando o pai morre. No coração daquele filho, o que ele estava fazendo diante daquela declaração? Matando seu pai. Dizendo: eu não preciso mais de você, porque agora eu sou capaz de administrar esse recurso que me pertence. Ele estava reivindicando um direito de maneira antecipada. E Provérbios, capítulo 20 e 21, vai falar que a herança antecipada é uma maldição. Aquele menino estava dizendo: eu prefiro viver uma vida de amaldiçoado do que estar num lugar onde a sua bênção repousa sobre todos. Foi exatamente isso que Adão fez no Jardim do Éden. E é exatamente a história de todos nós. Porque diante de Deus, antes de sermos resgatados por Cristo, antes de sermos inseridos na família de Deus, nós éramos incapazes de administrar as coisas que pertencem a Deus.
éramos incapazes de ter qualquer compreensão sobre a gestão, sobre o mandato cultural, sobre tudo aquilo que envolve a criação de Deus. E esse menino pegou essa quantia de dinheiro que ele tinha e foi para um outro país, foi para outro lugar. E lá ele consumiu tudo aquilo que ele tinha, tentando satisfazer o quê? Os seus vazios existenciais, tentando encontrar nas coisas que ele estava fazendo um sentido para a sua vida. Até que chegou o momento que ele estava com uma companhia bem agradável para o jantar. Alguns suínos cheirosos. Até que chegou o momento que ele estava diante de um prato feito por um chefe renomado de cozinha. Só que no conteúdo daquele prato só tinha as bolotas que eram lançadas para os porcos. Voltando a alguns textos que nós lemos anteriormente. A impureza de um homem está onde? No que ele está ingerindo ou no que ele está comunicando? Aquele menino estava naquele ambiente impuro, com animais que eram considerados pelos hebreus impuros, e estava comendo uma comida que era impura. Porque ele era o quê? O impuro. E por que ele era o impuro? Porque ele era um assassino. E por que ele era o impuro? Porque ele escolheu o caminho de maldição. Ou seja, o ambiente onde ele estava interditado revelava todo o contexto do seu interior. Talvez o lugar onde você está, as pessoas que você conversa, o seu círculo de amizade, revele muito sobre o estado do seu interior. As coisas que atraem os seus olhos revelam o estado do seu interior. E esse jovem, então, nesse lugar, ele perdeu o seu senso de identidade. Porque ele fala assim, eu não sou mais filho. Quando eu voltar, eu vou ter que voltar como o quê? Como um trabalhador da casa do meu pai. Ele perdeu o seu senso de dignidade singular. Ele estava comendo com os porquinhos. Ele adulterou a sua vocação. E ele comprometeu o seu futuro. Era esse lugar que nós estávamos. Exatamente nesse mesmo lugar do filho pródigo. Porque essa é a condição de orfandade. E quando nós pensamos que a orfandade está relacionada a eu não ter um pai, no contexto das Escrituras, não quer dizer que você não tem um pai. Apenas está dizendo que Deus não é o seu pai. E aí a coisa começa a ficar complicada. Porque se você não tem o pai Deus, você elege outros pais para substituir Deus. E aí ele vai dizer que nós somos filhos da rebelião, somos filhos da ira, sujeitos ao juízo de Deus. Então, o fato de eu estar numa condição de orfandade, de não pertencer a Deus, não significa que eu não estou elegendo os meus pais. E aí você pode eleger quem você quiser. Porque independente de quem você eleger, você vai estar no estado de rebelião contra Deus. E isso é orfandade. Esse filho, então, que estava nessa condição de orfandade em rebelião contra o pai, ele tomou toda essa decisão de maneira autônoma e independente, porque ele queria ter uma vida independente. Assim como Adão, ao escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, falou, eu quero viver a vida
independente da árvore da vida, independente da relação com Cristo. Eu quero viver, eu quero descobrir, eu quero produzir o meu conhecimento, eu quero crescer no meu conhecimento, eu quero conhecer todas as coisas a partir de mim mesmo, a partir dos pressupostos que eu vou construindo no meu interior. Pois bem, esse filho então que foi interditado, que rompeu os seus vínculos familiares com o pai, que rompeu o seu vínculo familiar com o seu irmão, esse filho que gastou tudo de maneira descontrolada, no seu pensamento havia coerência. Porque ele tinha planejado, me dá a herança, você vende a minha parte, me dá o dinheiro, está tudo certo, não te devo mais nada, vou viver a vida, vou para um outro país, vou me estabelecer, vou ter uma vida boa, vou ser feliz e tudo certo. Tinha coerência no seu pensamento. Mas foi uma escolha incoerente, não foi? Foi. Só que os resultados das nossas escolhas incoerentes são coerentes com a escolha que nós fazemos. Por isso que há coerência nos incoerentes. Porque todas as escolhas que nós fazemos, baseado nas nossas incoerências, o resultado vai ser coerente com a escolha que fazemos. E esse foi o estado desse filho que precisou ser interditado. Esse é o resultado. Não há neutralidade nas nossas escolhas. Ou elas nos aproximam mais de Deus, ou elas nos afastam de Deus. Não há neutralidade. Ou elas nascem de um coração puro, e por isso são puras, ou elas surgem de um coração impuro, por isso são impuras. Mas é interessante que esse filho que era legítimo, que estava na casa do pai, esse filho que conhecia seu pai, chega em um momento que ele fala assim, olha, pequei contra quem? O texto vai dizer que pequei contra os céus e contra o meu pai. Ele reconheceu que o pecado, ele romper com o seu pai, não afetava apenas o seu pai, mas afetou em primeiro lugar a relação dele com Deus. Ele reconhece aqui que o pecado tem consequências relacionais. A questão não é o dinheiro que ele desperdiçou. E quando ele vai encontrar o pai, em nenhum momento o pai pergunta do dinheiro. O que você fez com o dinheiro? Porque o pecado é de ordem relacional. E o pecado presente nas relações afeta a administração dos recursos. Mas esse jovem, ele reconheceu, mesmo estando distante da casa do pai, que o pai dele continuava sendo um referencial. Por isso ele escolhe voltar. Nesse intervalo, enquanto ele encontra seu pai, e o pai o encontra, corre ao seu encontro, coloca novas vestes sobre ele, né? Ou seja, restabelecendo a dignidade. Esse pai calça os pés dele novamente para os caminhos da casa paterna. Esse pai coloca um anel no seu dedo, falando, você novamente está carregando o meu nome. Você novamente tem a autoridade que está contida no meu nome. Você novamente está sendo reposicionado na posição legal de filho legítimo. Enquanto esse processo está acontecendo, um sacrifício acontece. E o pai pede para os seus servos fazer o quê? Sacrificar um animal para celebrar o filho que estava chegando. O filho mais velho vem da jornada de trabalho. Lembra que o filho mais velho é o quê? É aquele que não tem mais uma vida
para si, porque a vida é dedicada a Deus. O filho mais velho é aquele que tem a responsabilidade de perpetuar o nome do pai na história. O filho mais velho é o responsável por cuidar do bem-estar dos seus irmãos. Esse filho volta da jornada de trabalho e ele percebe uma festa. E ele vai fazer o que com o pai? Questioná-lo. E ele vai dizer: eu também quero fazer um sacrifício para celebrar. Só que o sacrifício que o pai fez para o filho tinha a ver com o reposicionamento do filho na posição legal. Tinha a ver com remir o filho, tinha a ver com resgatar o filho. E o filho mais velho queria realizar um sacrifício para celebrar a sua fidelidade ao pai. Quem na história pensou assim? Um homem chamado Caim. E esse filho vai dizer: pois é, você está fazendo uma festa para aquele que era o teu filho e que gastou todo o seu dinheiro, a parte da minha herança, a sua herança, com prostitutas. E eu estou aqui, trabalhando para você fielmente todos os dias, cumprindo todas as minhas prerrogativas como filho. E em nenhum momento você promoveu uma festa para mim. Vamos perceber que tipo de incoerência havia nesse filho mais velho. A primeira coisa que nós vamos perceber é que havia orfandade também no filho mais velho que estava dentro da casa do pai. Porque uma das características de uma pessoa que está nesse estado de orfandade ou que tem um coração de órfão é que ele sempre está acusando o outro. Todo órfão está acusando o outro daquilo que o aflige. Ele está dizendo que a culpa é sempre do outro. E esse menino, esse homem, ele não estava apenas acusando o seu irmão de ter gasto o dinheiro de maneira dissoluta. Ele estava acusando o pai de ter recebido o filho. Ele estava dizendo: você é injusto. Quantas vezes nós já fizemos isso para Deus? Talvez você nunca ousou dizer para Deus: você é injusto. Mas talvez você tenha usado uma frase mais ou menos assim: não é justo que eu esteja vivendo isso. Não é justo que isso esteja acontecendo comigo. Não é justo eu sofrer dessa maneira. Quem você está acusando de ser injusto, então? O próprio Deus. Porque talvez dentro de você haja ainda um espírito de orfandade exercitando domínio sobre a sua estrutura de pensamento. Esse filho mais velho, ele, ao invés de zelar pelo seu irmão mais novo, ele passou a acusar e condenar o irmão, dizendo: ele não tem mais direito de estar aqui. Ele nem deveria estar aqui. Ele nem deveria ser recebido. Para mim, ele já está morto.Esse irmão mais velho, ao invés de perpetuar o nome do pai, ele estava tentando construir um nome de alguém zeloso, de alguém fiel para ele mesmo. Isso chama-se alguém religioso. A postura do filho mais velho é característica de homens que são religiosos. E lembra que eu falei para você guardar uma caixinha do espírito de escravidão? Olha o que ele fala em Lucas capítulo 15, versículo 29. Ele vai dizer: eu trabalho para você como um escravo. E Romanos capítulo 8 fala que nós não estamos mais debaixo do espírito de escravidão, mas fomos agraciados com o espírito de adoção.
Se a sua relação com Deus é baseada apenas nas coisas que você tem que fazer para que Ele possa se agradar de você, dentro de você, você pode estar sendo regido por um espírito de orfandade e de escravidão. E Lade vai dizer, né, esse é um teólogo, ele vai dizer assim que o princípio do reino de Deus e o princípio da paternidade de Deus estão intimamente conectados. Não há como pensar o reino de Deus sem entender a paternidade de Deus. E não há como acessar o reino de Deus se não somos filhos. Por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, para você ver o reino e para você entrar no reino, você precisa fazer o quê? Nascer de novo. E nascer de novo o que é? Ser justificado, ser regenerado e se tornar um filho. Isso pode trazer para a gente alguns pensamentos complexos. Por quê? Porque nós podemos imaginar estar no reino, nós podemos chamar Deus de Pai, mas continuar vivendo a vida de alguém que está numa condição de orfandade. E aí tem algumas frases que nós usamos. Por exemplo, não, basta Deus me dar saúde, o resto eu corro atrás. Deus, basta você criar uma condição favorável para que eu possa servir você de maneira adequada. Deus, faz isso aqui para mim, que está tudo certo. Então veja, pode haver muita incoerência nas palavras e afirmações que nós pronunciamos com muita convicção. Podemos ter uma convicção intelectual, mas quando tudo é exposto às Escrituras, nós podemos ser filhos que estão vivendo como escravos. Que não entenderam a relação de paternidade com Deus. Mas, ainda que haja incoerência em nós, Deus é totalmente coerente. E por que Deus é coerente? Porque na figura desse pai, o que aconteceu? Ele falou sobre os dois filhos e abordou os dois filhos a partir do princípio do pertencimento. Porque o mais novo vem ao seu encontro, o que ele faz? Ele não pergunta o que ele fez, não pergunta o que ele fez com o dinheiro, onde estava o troco. Ele não perguntou nada. Mas ele agiu em favor. Por quê? Porque dentro do aspecto de pertencimento, do ponto de vista de Deus, ele sempre está agindo para que possamos ser reposicionados na condição de filhos. Porque ele criou a humanidade para permanecer neste lugar. Esse pai, então, ele traz o filho de novo. Ele acolhe o filho de novo. No caso do filho mais velho, que falava assim, mas eu só trabalho para você, só trabalho, a nossa relação é de trabalho, é de performance, é disso, é daquilo. Ele fala, tudo que está na minha casa te pertence. Porque o que fala Romanos? Que aqueles que são filhos são herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Logo, são participantes de tudo aquilo que pertence a quem? A Deus. E o que fala o Salmo 24:1? Que tudo que há no céu, tudo que há na terra, todos os que nele habitam, pertencem a quem? A Deus. Olha só o que isso mostra. O que vai revelar um coração órfão? Pessoas que estão em busca de conquistas. Porque conquista significa que você se torna dono daquilo.
Conquista significa algo que você alcança, algo que você tem, algo que você possui. Mas quando o Salmo 24 fala que não apenas a criação, mas todos os que habitam na criação pertencem a Deus, significa que tudo aquilo que a humanidade está desenvolvendo pertence a quem? A Deus. Esse filho mais velho, ele não conseguia entender o princípio relacional que nutria a capacidade dele desenvolver todas as atividades que ele estava desenvolvendo com responsabilidade. Enquanto isso, o filho mais novo não conseguia entender que o fato dele ter um ambiente onde ele estava se desenvolvendo não tinha a ver com ele, com as suas capacidades, tinha a ver com o ambiente da casa paterna do pai. Este aspecto vai trazer sobre nós uma necessidade de realinhamento de como vemos Deus e de como nos relacionamos com Ele. Porque quando eu começo a pensar as coisas que eu faço a partir de como os outros estão respondendo ou não, do quanto os outros estão me elogiando ou não, isso está mostrando que o que eu estou fazendo é para mim, não é para Deus. É a aparência do filho mais velho, porque ele não queria celebrar a festa com o pai, ele queria celebrar a sua fidelidade a Deus com seus amigos, para dizer: está vendo, o meu pai aprova tudo o que eu faço. Está vendo, meu pai gosta de mim. Está vendo, eu participo das coisas do meu pai. Tinha a ver com ele. Então, tanto o filho pródigo quanto o filho mais velho, havia dentro deles um aspecto de orfandade regendo as suas decisões, as suas ações, a maneira com que ele fazia todas as coisas. Comece a perceber as suas ações, comece a perceber as suas reações, e você vai encontrar muitos aspectos de orfandade que precisam ser confessados, abandonados, para que você possa não mais viver debaixo da escravidão da orfandade, mas viver a liberdade dos filhos. E essa liberdade do filho não é libertinagem para fazermos o que quisermos, mas é a liberdade para fazermos tudo aquilo que nos convém. É quando nós temos liberdade para fazer tudo aquilo que nos convém. E esse processo vai mostrar que o filho mais novo conhecia muito mais do caráter do seu pai do que o filho mais velho. Loucura, né? Talvez existam pessoas que não estão inseridas no corpo de Cristo, que tenham uma dimensão muito maior a respeito do caráter da paternidade de Deus do que pessoas que estão servindo a Deus há muitos anos. Porque o ponto está na ação que o filho mais novo teve de falar: eu me arrependo do lugar onde eu estou. E esse filho que se arrependeu do lugar onde estava, porque conhecia o caráter do pai e queria recebê-lo novamente, ele encontrou graça e um caminho de reposicionamento. Mas é aquele que tinha um pensamento elevado sobre si mesmo, foi duramente repreendido. Lembra do publicano que está orando, batendo no peito: que miserável homem que eu sou? Lamentando o seu estado pecaminoso. E do outro lado tinha um cara bonito, alinhado, fariseu, dizendo: olha como eu faço coisas boas e não faço o que ele faz. Quem encontrou graça e quem encontrou condenação?
se a orfandade está presente em nosso ser, nós estamos trilhando um caminho de condenação. Mas a proposta do Espírito de Deus em nosso interior é fazer com que haja uma mudança. Não apenas da nossa natureza de filhos, mas para que nós possamos desenvolver uma vida baseado nesta posição que o Espírito de Deus nos colocou a partir da obra de Cristo. Ele deseja que nós desenvolvamos todas as nossas práticas de vida a partir desta posição da filiação de filhos de Deus, que tenham uma relação íntima, direta, pessoal, singular com o seu Pai, que entendem que foram colocados na mesma posição legal do filho primogênito, por isso passam a fazer parte da Assembleia dos Primogênitos. Nós começamos a ter uma vida muito menos preocupado com as coisas que nós temos que fazer, com as conquistas que queremos ter. E dentro de nós há um único anseio, que na nossa prática da vida comum, da vida ordinária, nós estamos perpetuando o nome de Deus na história. Onde a dignidade não está nas coisas que nós temos, mas a dignidade está na roupa que recebemos. Onde nós não calçamos mais os pés dos caminhos que nós queremos trilhar, mas Ele calça os nossos pés para andarmos no caminho que de antemão Ele preparou para que andássemos. Onde a autoridade é representativa, temos um anel em nosso dedo, dizendo, você pertence a alguém. E por pertencer, você tem autoridade para representar esse alguém. Olha que lindo isso. Isso vai reconfigurando a nossa perspectiva sobre o congregar, vai reconfigurando o desenvolvimento da nossa vocação, vai reconfigurando a nossa maneira de pensar. Você não precisa provar para Deus que você é bom, porque Ele sabe que a gente não é. A gente não precisa provar para Deus algo para que Ele possa dizer, ei, você é um filho. Não, porque tudo aquilo que era necessário para que nós nos tornássemos filhos, Ele já fez. Por isso a atenção é o sacrifício. Por isso o Pai oferece o sacrifício. Por isso o Pai manda matar o cordeiro. Por isso o Pai realiza todo aquilo que é preciso para que você possa fazer parte deste lugar chamado Assembleia dos Primogênitos. A questão é, como nós temos nos aproximado de Deus? A questão é, quantas incoerências ainda podem existir em nossos discursos racionalmente coerentes? Quantos irmãos ainda rejeitaremos em nome das relações psicoafetivas? Nem sei se existe isso, mas criei essa palavra, que chamamos de pactuais. Porque dentro da relação pactual da família de Deus, você não vai escolher quem é seu irmão e quem não é. Mas nós queremos ter apenas relações pactuais com pessoas que a gente tem uma afetividade, que a gente acha legal. Se você tem uma parábola que ela é bem interessante nas Escrituras, que ela vai falar de um homem que queria dar uma festa de casamento. Um homem que queria dar uma festa. E ele faz o convite para todas as pessoas que o conheciam. E aí, naquele tempo, né? Pegava a pomba, ela ia. E os mensageiros de cidade em cidade entregando convite, os carteiros, e tinha a data da festa. Chegou a data da festa, todo mundo tinha uma desculpa.
Ninguém compareceu na festa. Aí ele falou assim, tá bom. O que eu convidei não quer vir. Faz o seguinte, sai pela rua e vai convidando todo mundo que você encontrar. Hoje pode estar acontecendo isso em muitos lugares. Na medida em que órfãos tentam viver a sua vida em nome de Deus, certamente poderão ficar fora do momento mais importante da história, que é se assentar à mesa do seu Pai para celebrar tudo aquilo que Deus realizou na história. Enquanto aqueles que estão perdidos em si mesmo nesses dias podem encontrar um caminho de graça para se sentar à mesa do Pai. Só que também não pode vir de qualquer maneira. Tem que estar com as vestes adequadas. Quais eram as vestes adequadas que o filho mais novo recebeu? As vestes que o pai deu. Quantos abismos, ou qual o tamanho do abismo que pode existir entre a informação que nós temos a respeito do reino de Deus e a realidade que acessamos do reino de Deus? Qual o tamanho desse abismo? O quanto nossas orações se revelam incoerentes diante da nossa falta de compromisso com aquilo que oramos. Em qual perfil nós nos enquadramos hoje? Do filho mais novo que está interditado, talvez por isso muitas coisas não andem na sua vida. Talvez por isso muitas coisas estejam travadas na sua vida, porque talvez alguém te disse, você é incapaz. Porque você não tem discernimento para tomar decisão, você não tem discernimento para agir, você tem que permanecer no lugar onde você está. Até que você se arrependa e volte ao lugar de onde você deixou. Ou talvez estejamos inseridos no perfil do religioso, daquele que tenta agradar a Deus pela sua postura moral e envolvimento envolvimento missional, sem, contudo, entender de fato a realidade da paternidade divina. Hoje tem muitas pessoas que abraçaram a missão de Deus, estão diretamente envolvidos na missão de Deus, mas como órfãos. E o caminho da orfandade é um caminho de condenação. Se o reino de Deus e a paternidade divina estão intimamente ligados e são indivisíveis, como poderemos nos mover na autoridade do reino, permanecendo em um estado de orfandade funcional? Ou seja, vamos precisar da ajuda do Espírito para que as nossas coerências sejam coerentes. Para que a realidade do reino de Deus seja coerente em nossa vida. Que não haja mais pensamento entre as coisas que lemos e as coisas que praticamos. Que não haja mais separação relacional. Que não haja mais este anseio de alguém que tem que provar para os outros que ele é capaz de fazer algo. Quando, na verdade, Deus já fez tudo aquilo que nós precisávamos. Por isso, o caminho de obras, ele preparou de antemão. Antes de nós realizarmos, ele já realizou. A gente só vai lá, né? Tipo assim, o Xande vai lá e monta todo um equipamento de ultra geração, né? Coisa futurista, assim, coisa linda. E daqui a pouco ele deixa lá. E aí vai chegar um momento e fala, vai lá e aperta o botão para que aquilo venha a funcionar. E ela vai lá e aperta o botão. Funcionou. É mais ou menos isso que Deus fez. A gente só vai encontrar no caminho de obras que Ele preparou de antemão as coisas que Ele já fez. Por isso Ele é Pai. E quando nós andamos sobre essas obras, nós estamos perpetuando o nome do Pai.
Quando nós andamos sobre essas obras, nós estamos cuidando dos nossos irmãos mais novos. E quando nós andamos sobre essas obras, nós estamos vivendo uma vida que é dedicada e consagrada a Deus. Ou seja, começamos a ter uma postura de filhos que entendem o conceito de primogenitura. E por isso se tornam filhos maduros. E o que um filho maduro é capaz de fazer? Ele é capaz de libertar a criação da sua futilidade. Esse é o nosso chamado, como filhos. E esse é a nossa responsabilidade com uma casa sacerdotal na cidade. De prepararmos um ambiente para que esses filhos possam ser desenvolvidos, possam ser aprimorados, possam ser aperfeiçoados. Mas só vai ser aprimorado e aperfeiçoado aquele que está inserido na dinâmica da casa. É simples assim. Faz sentido? Então tá bom, vamos colocar de pé?